Uma certa feita, Jesus entrou numa cidade chamada Cesareia de Filipe, e ele interrogou os seus discípulos acerca do que os homens daquela cidade achavam de Jesus. E os discípulos falaram para Jesus: Rabi, uns diz que tu és Elias, outros diz que tu és João Batista, outros diz que tu és Jeremias ou um dos profetas. Mas para você entender aonde eu quero chegar nessa história, aqui eu quero trazer um pouco sobre a cidade de Cesareia de Filipe. Aqui eu quero contextualizar esta mensagem para você entender. Cesareia de Filipe era uma antiga cidade localizada no sudoeste do Monte Hermon, na atual região arqueológica de Banias. Por volta do ano 20 a.C., o rei Herodes o Grande construiu aos pés do Monte Hermon um templo branco de mármore e dedicou a César Augusto. Quando Herodes morreu, a cidade ficou nas mãos de seu filho, Herodes Filipe, que ampliou e embelezou e a chamou de Cesareia de Filipe, para alcançar graça diante de seu imperador Tibério César e distingui-la da outra Cesareia, a capital romana na Judéia e porto marítimo, muito mais conhecida, que ficava na costa, e hoje um local arqueológico perto da fronteira Israel-Síria, junto ao nascente do Rio Jordão. Perto desta cidade é que se destaca esta grande história, onde, por sua vez, Jesus encaminha os discípulos a um lugar não muito frequentado por judeus, por se tratar de um antigo e grande centro pagão daquela época. Seu nome na antiguidade se chamava Panias ou Banias, porque este local era devotado ao deus pagão por nome Pan, metade homem, metade bode. Daí um emblema na entrada de Cesareia de Filipe, talvez o maior centro pagão do Israel antigo. Havia sacrifícios de bodes e os restos eram enterrados lá mesmo. Próximo do templo de Pan, havia ali outro templo em homenagem à deusa da vingança, Nemífis, e também um templo em homenagem ao deus Zeus. Os três templos do paganismo foram construídos sobre a rocha do Monte Hermon. E é importante saber que muitos judeus acreditavam que as portas do inferno se encontravam em Cesareia de Filipe, pois existe ali até hoje, próximo do local onde ficava o templo de Pan, suas ninfas, uma enorme gruta que naquela época era considerada a entrada do mundo das trevas. Por isso essa área não era frequentada pelos judeus. Pan, por sua vez, era o guardião dessa entrada. Nessa enorme gruta era oferecido todos os sacrifícios. Jesus se revela dentro desse local como o Cristo, o Messias, através da confissão de Pedro. Essa confissão foi, como o próprio Cristo disse, revelado pelo próprio Deus, que dentro desse enorme centro pagão exaltou o seu Filho, para que o mundo pudesse perceber que só existe uma forma de salvação, se achegando ao Filho de Deus e nos alicerçando na verdadeira rocha, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, foi em Cesareia de Filipe que Jesus, ele se revelou como Cristo, ele se revelou como Deus, quebrando todo o misticismo, quebrando toda a idolatria pagã, quebrando todo o sincretismo religioso. Jesus, ele se revela como Cristo, falando que todos os demônios do inferno não ia prevalecer, não ia vencer contra a sua igreja. Ou seja, você, a igreja de Jesus, nós estamos fundamentado, estamos alicerçados em Jesus Cristo de Nazaré. Satanás, ele pode se levantar contra a sua vida, mas ele não vai te vencer. Por quê? Porque você está edificada na verdadeira rocha, que é Jesus Cristo.
Salmos de número 91, versos de número 7, está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas nós não seremos atingidos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Satanás não vai te vencer. Satanás, ele não vai nos vencer. Por quê? Porque nós estamos fundamentados em Jesus Cristo. Nós estamos alicerçados em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fico com essa palavra.